Cara, eu acho que a gente pode entrar nesse papo, então. Essa câmera aqui é uma das mais recentes que a Blackmagic lançou. Já que você já está falando de alguns recursos aí, acho que é legal. Ela vem com uma evolução da 4K, né, que foi a que a gente utilizou, a Studio 4K. A Studio 4K também tem atualização, mas essa vem com alguns recursos a mais, ou ela vem, sei lá, à frente ou acima da 4K, certo? Não só por ser 6K, mas também por alguns recursos, né? Vamos falar sobre essas estúdios, então? Sim. O que a gente utilizou no DVD da Nayeli foram, inclusive tinha acabado de lançar, né? Na época tinha acabado de lançar. Isso a gente está falando. A gente tirou da caixa. De um ano atrás, né? Mais, um ano e meio atrás? Mais. Acho que mais. Um ano e meio, talvez. A gente tinha acabado de lançar, a gente comprou lá para o Unlock, inclusive foi meio que começo ali, a locadora estava começando. E ela veio já uma câmera incrível, com vários recursos, por exemplo, esse Tally, a questão de você poder conectar um SSD em uma câmera estúdio, né? Só que com o sensor MFT, que é um micro 4/3 ali, um sensor não tão grande, né? Mas uma câmera incrível. Depois disso, né, tinha a 4K Plus, que ela só tinha uma conexão HDMI. A que a gente utilizou lá era a 4K Pro, que tinha conexões HDMI, SDI, Intercom, algumas coisas a mais. Depois disso, a Blackmagic lançou uma 4K Pro G2 e uma 6K. A 4K Pro G2 é idêntica à que a gente utilizou, mas ela tem uns features, por exemplo, você consegue conectar apenas um cabo de rede e você trafegar todo o sinal, todo o controle da câmera por IP. Tá. Inclusive, se você utilizar, por exemplo, uma HD8 ISO, ou uma HD8 ISO, que é uma nova mesa de corte também da Blackmagic Design, você consegue receber esse sinal por IP ali dentro. Você não precisa mais passar um cabo SDI de cabo, ou é HDMI. uma outra solução. Isso significa também que você também não precisa estar no mesmo local. Você pode estar em outro local e utilizar a internet, seja via uma LAN, por exemplo, eu conecto aqui na rede do espaço e vou receber na minha mesa de corte onde quer que eu esteja, ou seja, eu consigo montar um estúdio aqui. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de qual range, assim, tipo... Qualquer local do mundo. A gente pode... É que você está falando da 4K, tudo bem, mas esse recurso que também tem na 6K, eu posso ligar a câmera aqui, subir numa nuvem, ela dentro de um IP que um cara no Japão consegue acessar essa imagem. É isso que você está falando? Exatamente isso. Eu posso montar todas as câmeras aqui, ou seja, todas essas câmeras poderiam estar montadas aqui. A gente tem 5 câmeras aqui. E eu posso montar a minha house aonde eu quiser. Eu vou montar no meu escritório que fica no Japão. Você vai montar, lá você vai receber esses sinais. Entendi. Isso é demais. Né? Isso é demais. Isso é fantástico. E é incrível porque, beleza, aqui eu tenho internet, mas onde eu não tenho, eu conecto um celular no USB-C aqui da câmera, eu utilizo o 5G para subir esse sinal. Então, por exemplo, se eu for produzir, tem uma foto no site da Blackmagic muito legal, que a câmera está filmando um rally. Se eu for produzir um rally, eu não preciso mais me preocupar com... De passar cabo. Exatamente. Ou até mesmo colocar um encoder, um link externo, que é uma coisa que encarece muito a produção. Eu posso ter essas câmeras com um bom sinal aqui de 5G, não precisa nem ser um celular, pode ser um modem 5G. Sim. Isso é incrível. E detalhe, ela vai receber o sinal de Tally, ela vai devolver para mim um PGM, ou seja, eu aperto aqui, eu sei que tá no ar, e ela vai me devolver no fone o áudio, a master do PGM. Então eu estou escutando aqui, se tiver alguma locução, alguma coisa, eu consigo ser dirigido por aquilo, que no esporte é muito Você assim, tem né? De fato, não é que ela serve para um estúdio, é que ela é um estúdio, cara. É isso aí. Certo? É isso aí, eu posso levar ela para a rua, eu e um repórter, conecta aqui e no você XLR tem um dela. estúdio. Você e aí nós estamos... É uma mini UM. Mini UM. Nós estamos falando isso versus os repórteres que tipo andavam com mochilink, né, com diversos cabos e transmissores e coisas desse tipo. Que absurdo, né, cara? Isso daí a gente pensar que hoje tudo isso é possível. O que tem que entender é se isso entra de fato, porque
a Blackmagic ela vem conquistando, né? Talvez isso conquiste emissoras. Hoje não é uma realidade. Ainda, como é uma questão muito sensível, um link externo, então você acaba utilizando aquilo que você confia e aquilo que tem... E só para explicar, as televisões, né, os sistemas de telecomunicação utilizam satélite como essa ponta, né, de mandada de Hoje já está sinal, migrando para a internet. que já está migrando para a internet, que é hoje uma já tá possibilidade migrando. Exatamente. A maior parte das emissoras no Brasil, elas já estão migrando, ou já migraram totalmente, já estão migrando para usar a internet para subir, né? E aí, agora você tem equipamento, né, que vai ser validado ainda pelo mercado, né? Como eu falei, o mercado brasileiro ainda vai confiar, mas é uma câmera muito barata que já oferece esse recurso. Perfeito. É incrível. Perfeito. O que acho que vale a gente adicionar também a esse papo é o seguinte, como as linhas, a gente falou que elas têm uma uniformidade de entrega de imagem, mas elas têm recursos específicos para cada segmento, digamos assim. O filmmaker não vai ter, por exemplo, uma estúdio, né? Então eles já deixam isso bem claro, até pelo nome da câmera, mas não é impossível de conjugar tipo um filmmaker fora com as câmeras que estão num estúdio ou numa externa, né, mais controladas e tal, e você conseguir ter o mesmo recurso de imagem, né? Que isso também é muito interessante. Eu me lembro na época que a TV começou a fazer, inclusive o futebol, começou a usar as câmeras mirrorless e DSLR para fazer no gimbal, o que antes as câmeras broadcast faziam no Steadicam. Nós não estamos falando da mesma imagem. Aqui nós estamos falando da mesma imagem. Se a gente estiver num estúdio gravando um jornal ou um estúdio esportivo do pessoal assistindo e falando sobre o jogo, se tiver um operador no campo com uma Blackmagic, você tem o recurso das duas câmeras. Você tem a mesma ciência de cor. Né? A mesma ciência de cor, a mesma textura e tudo mais. O que vale também dizer aqui é que a qualidade, né, da gravação, que essa câmera e as outras você falou para mim que também já faz, que é em RAW, né, 12 bit, que é fantástico. Que mais? A gravação externa que é possível se fazer em 4K, né, que várias câmeras só gravam até 1080. Por exemplo, a Pocket, ela é notoriamente uma câmera para um filmmaker, para uma produção menor. Porque ela, embora ela grave na sua versão menor em 4K, a sua saída é 1080. É 1080. É 1080. Aí, ou para transmitir ou para gravar e tudo mais, né? Aí quando você vai subindo as linhas de estúdio, a URSS, aí a saída já é 4K. Aí a saída já muda. Marcelo, vamos falar agora de umas coisas da 6K que eu também achei muito interessante. A primeira coisa que eu acho é que o tamanho do monitor para o operador é fundamental. Por quê? Nos outros cenários, embora a Blackmagic, eu acho que no seu pensamento em linhas, sempre valorizou muito a questão da referência da imagem. Então as telas foram sempre consideráveis, desde a Pocket, que tinha uma tela atrás. Lembra daquela Ursa com duas telas? Da Ursa com duas telas. Animal. A G1, e a tela enorme, né? Tipo, você abria, era enorme uma tela enorme e você tinha a tela aqui para algum assistente ali trabalhar do seu lado. Perfeito. Então ele está pensando tipo no assistente de câmera, está pensando nas pessoas que estão em volta da câmera, não só o operador. Essa câmera essencial, né, de uma câmera de estúdio, ter uma tela, uma referência muito boa, né? Não só de qualidade, mas também de tamanho. E o que eu achei muito interessante é que os caminhos das câmeras Blackmagic foram muito para o touchscreen, desde a production. Mas na estúdio eles colocaram botões, porque não é interessante que você fique durante a gravação, né? Nos outros cenários você seta a câmera e grava. No estúdio, talvez você precisa mexer, você precisa de um recurso a mais ali e tal. Não é interessante você ficar tocando na câmera enquanto ela está gravando. Além de balançar, você pode, sei lá, mudar alguma coisa e atrapalhar o arquivo que está sendo gravado, gravar de uma outra forma, enfim. Não é interessante. Então o que eu acho sensacional é que para o operador,
o recurso de ter nos botões ali, o cara mexer no picking, na exposição, coisas que provavelmente ele vai precisar mexer, né? Se, por exemplo, um set estiver um pouquinho mais claro aqui e um pouquinho mais escuro ali, o cara precisar subir ou descer um stop, ele consegue ali nesses botões. Eu acho isso muito legal. Para ele não precisar ficar tocando a tela. Tudo da Black tem essa... O que é muito bom, né? Para você setar muito rápido ali e tal. As câmeras RED também tinham muito disso, os monitores externos têm isso, então acho que isso é uma prática natural, né, da gente. Mas foi muito interessante também ter esses recursos ali na mão, que não interfere muito em chacoalhar a câmera, não tem os recursos que mexem com a qualidade da imagem, que mexem com a textura da imagem, se ela está em filme ou está em vídeo, não tem esses recursos nos botões. Então o operador não precisa se preocupar, por exemplo, com setup de câmera. Inclusive, que é feito, se você tiver o ecossistema que a gente está falando, pelo Videoman ou pelo DTV na mesa de corte, e que é imutável, né? Praticamente, se você passa o comando para a mesa, o operador pode mexer, ela vai voltar para o que o comando da mesa está dizendo que é o lugar correto dela estar. É, né? Isso aí. É uma estrutura de estúdio mesmo. É uma estrutura de estúdio. Esse workflow, ele também é muito bom. Eu acho que, primeiro, se tratando de interface, elas sempre são muito inteligentes. É o que você falou. Aqui você tem 3 teclas que você pode ajustar o comando que você quiser. Você tem uma tecla aqui de PGM, você tem um scrollzinho aqui e um Enter para o seu menu. E aqui do outro lado você tem todos os ajustes da tela. Só que esses ajustes da tela, eles não vão para sua saída de vídeo. Não vão interferir em nada. É o que você falou, não vão interferir em nada. Então já é inteligente. Então de repente estou aqui, eu estou gravando uma externa e veio muito sol, eu vou precisar aumentar o meu brilho aqui. Você vai mexer no brilho da imagem, né? Todos os que estão aqui são só na entrega, só na saída do monitor. Tem o picking aqui também que está na mão, isso é muito legal. É muito bom. A intensidade do picking, né? Sim. Embora você escolha na câmera ter o picking, no botão você pode diminuir ou aumentar a intensidade, né? Galera, tem uma coisa aqui que é assim fenomenal. Normalmente a gente usa o ND, ou ele é circular e vai direto na lente, ou ele é o 5.6, que é um vidro de 4 por 5.6 ou de 5.6 por 4, que vai num mate box, né? Normalmente é assim que são as opções de ND. Quando a Blackmagic, que já lançou o ND interno nas pockets, ela está usando um recurso que não é cinema, é um recurso que é broadcast, né? Então ela está misturando algo dentro dessa, sei lá, unificação de coisas que ela faz. Ela pega um pouquinho do cinema, pega um pouquinho da broadcast. E que faz todo sentido você ter numa câmera cinema também um interno. Que faria todo sentido, para você não precisar ficar colocando vidros e tal. O ND interno, como um recurso dentro do estúdio, é sensacional porque ele interfere na nossa profundidade focal. E dentro do estúdio você tem uma luz controlada, ou seja, você pode aumentar a intensidade de uma luz no estúdio e você ter um controle melhor ali de profundidade focal, querendo ou não utilizar essas intensidades de ND. Isso é muito interessante nessa câmera. Realmente é uma câmera muito otimizada. Eu estou vendo aqui, ela tem 3 stops, igual a 6K. Igual a 6K, né? Tem 3 stops de ND. E embora algumas pessoas falem que ela ela altera um pouquinho a cor, né? Não é tão flat, tudo bem. Mas é um recurso que é muito barato a câmera, para já ter tudo isso, né? Beleza, se altera, se incomoda tanto, então vamos colocar um filtro ali fixo na frente da lente. Mas ela ter esse recurso, você tá ali numa produção e poder apertar um botãozinho aqui e já trazer um ND, igual você falou, para poder manter ali a tua abertura, não precisar mexer a abertura de íris, não precisar mexer em ISO, né? É um recurso... porque a grande sacada das câmeras é você conseguir manter os ISOs nativos, né? E você meio que controlando as profundidades focais ali, né? Inclusive ela é dual ISO, né? Inclusive tem isso daí ainda. Ela é dual ISO, um recurso maravilhoso também, que era no cinema um grande problema até poucos anos atrás, a gente pode dizer, né? Estamos falando, sei lá, de 10, 8 anos atrás. A própria primeira Ursa, né? A gente tinha o ISO 800 no máximo. Eram ISOs fixos, né?
Era 400 e 800 só. Acho que era isso. Não e aí tinha você que iluminasse... A Tem que Production acho que iluminar. tinha 640, acho que tinha um intermediário ali. Mas recapitulando essa época, era um grande problema para a gente não ter um recurso digital na câmera para um cenário low light, né? Porque as câmeras de cinema só enxergavam quando tinha luz, muita luz. Então, elas também vieram nos dando esses recursos. Lembrando que, e eu já falei isso aqui diversas vezes, o ISO, né, embora eles tenham colocado o Dual ISO, que são dois lugares que o ISO é nativo e um lugar deles é mais alto, o ISO é um recurso digital. Então, no cinema, eles vão sempre preferir usar o recurso orgânico, que é você controlar a luz de fora antes de ela passar pela lente, antes dela chegar no sensor, para você não precisar ficar utilizando o recurso digital. Tecnicamente é o caminho. Que seria o caminho melhor para ter sempre um melhor recurso e qualidade de imagem, né? De informação registrada ali, né, pela câmera. Mas a evolução está sendo tão grande que você praticamente hoje não precisa, entre muitas aspas, se preocupar tanto com isso. Isso também é uma outra facilidade. Isso, né? Isso vem da película, né? Até mesmo aquela câmera, aquele filmezinho Kodak ali que a gente comprava para tirar foto. Que você já escolhia, Tinha um né? que era para tirar de dia, tinha um que era para tirar de noite, que Exatamente. era 400, 800, se eu não me engano, os ISOs, né? Então, tem mais, Renatão, de filme, tem mais de 800 filme fotográfico? Tem, né? Tem uns que... como se fosse os ISOs nativos da câmera. Na real, em vez de você trocar a câmera, você troca o magazine com o filme. Interessante, né? Só que na película, você vai ganhando grão, independente da qualidade da luz que você vai usar, porque as partículas são maiores. No analógico. Ele aumenta os pixels. O tamanho do pixel. Não, Renatão, vem aqui, fala isso aqui perto do microfone, pô. Espero que vocês tenham ouvido aí, mas você vê que interessante, isso que eu acho fantástico da Blackmagic, é por isso que em vários sets eu faço questão de ter, porque essa unicidade da praticidade com uma qualidade de imagem, para mim é o que representa quem quer entregar com qualidade, adaptar a qualidade para budgets de clientes, por exemplo, e projetos, e se preocupa, né? Por exemplo, a gente vai gravar aqui um podcast em RAW, né? 12 bits, com compressão, porque a gente também não é maluco de vir sem nada de compressão. Mas a gente vai colorir um podcast, que normalmente é feito gravado, já tipo exibido e vambora. Então a gente tem uma preocupação, eu tenho uma preocupação muito grande com qualidade, né? Eu quero oferecer isso para quem não entende sobre isso, porque eu acho que é o nosso papel, e a Blackmagic é tipo uma amiga nossa nesse sentido, né? Porque eles vêm, se a gente quisesse, por exemplo, ter uma câmera lá em cima, que a gente já fez aqui, utilizou Sony, por exemplo, para fazer transmissão ao vivo aqui dentro, a gente teve que jogar um link, jogar uma coisa, teve uma situação que a gente teve até que cabear, porque não estava oscilando muito a frequência aqui, não estava dando certo, o link externo aqui, que é aberto, não tem muitas paredes. Saber que a gente poderia ter utilizado uma câmera, que a gente vai receber o sinal, a gente não precisa nem de cabo nem de transmissor, seria menos custo de projeto e um acesso a uma funcionalidade muito boa, né? Muito boa para determinados projetos. Eu achei fantástico, Marcelão, de verdade. Essa questão do ecossistema que você comentou, que o DTV ali ele tem o comando de todas as câmeras, né? Isso otimiza muito a produção, e isso, se você fosse ter em outras marcas ou há poucos anos atrás, isso custaria muito caro. Se você pudesse ter, hoje a gente tem, vou citar uma ATEM Mini Pro, que hoje a ATEM Mini saiu de linha, a ATEM Mini Pro é a menor mesinha ali que ainda está em linha, que eles oferecem. Utilizando uma ATEM Mini Pro, você consegue dar o comando de REC para as câmeras, então você consegue mandar as câmeras gravarem e pararem em sync, cada uma no seu disco, né? Você consegue controlar
No caso, por exemplo, no caso dessa lente aqui, que é uma Canon Compact Servo 70-200, você consegue controlar zoom, foco e íris remotamente, né? Ela recebe a informação de tale, se ela está no ar, ela devolve o PGM, né? Então, assim, são coisas que isso você só encontrava em estúdios de TV, né? Esses recursos, e você não ia gastar menos que, sei lá, 80, 90, 100 mil dólares para você ter tudo isso aí, né? Uma câmera com um monitor. Ou seja, traz para nossa mão um poder de produção com alta qualidade que a gente só tinha mesmo em emissora. Vamos pensar, por exemplo, no seu processo de produção, que você é uma pessoa que já veio, né? Eu sempre te atendi tecnicamente, né? Você sempre assumindo a parte artística, e você já veio de produções maiores. Então você conhecia o processo, você conseguia utilizar praticamente todos os recursos. Tem algumas coisas que acontecem no processo de produção, de produções grandes ou em TVs, né? Que você tem o videoman, você tem cartelas de cor, né? Você já sacou que a Blackmagic entregava isso e essa possibilidade. E pouquíssimas, né? Eu posso falar porque durante a pandemia deu um boom, né? Na transmissão ao vivo, mas a gente já fazia uns 7, 8 anos lives. Então a gente surfou bem essa onda, fez bastante coisa, só que sempre com esse up, que é já utilizar como a galera do high-end ali, como a galera das altas produções utilizavam, que é utilizar realmente todo o potencial, né? Você utilizar a cartela de cor, você corrigir o branco, a partir dali, você começar a colocar uma característica, isso aí praticamente ninguém, acho que até hoje poucas pessoas fazem, né? Nesse lugar que a gente pertence no mercado é mais difícil. Tanto, abrindo um exemplo aqui, a gente vai falar sobre o Flow, vai falar sobre um projeto que vocês estão desenhando para eles lá, sobre as dores e necessidades que eles têm lá. Mas o que eu queria dizer é que na nossa visita lá com eles, lembra quando eu puxei o Color Checker, né? Cara, um dos maiores estúdios de podcast, o maior, se bobear, estúdio de podcast hoje no Brasil. Como empresa. Os programas são popularíssimos, mas quando a gente vai no back-end da parada, não é uma galera que veio da TV, não é uma galera que veio do cinema, não é uma galera que está estruturada desse jeito. Então, quando a gente apresenta algumas coisas para eles, mas eles têm dores. Eles entendem que isso serve àquelas dores que eles têm nesse momento. E foi um barato, né? A gente puxou o Color Checker, meio que deu uma reposicionada na luz, as câmeras estavam ok para a apresentação. E eles ficaram impressionados, né? De existir um recurso que você basicamente não precisa contar somente com a tua percepção ali. Sim. Ou com os números da câmera versus da luz. Você tem gráficos, você tem coisas que te ajudam a ter um recurso imagético muito profissional, né? Eu acho que isso vai de encontro ao que você falou desse setor do mercado, né? Que é uma produção mais simples, mais tranquila, sem tanta atenção para esse tipo de coisa. Não exige muito. Exatamente. Né? E embora o pessoal, essa galera nova de internet tenha muito a nos ensinar, que são coisas que também a gente não domina, né? A gente trazer essa parte mais técnica começa a resolver um monte de dores ali, né? Que eles têm. E é legal de entender que é uma galera atenta. É uma galera que está cada vez entregando mais e quer, né? Eles buscam entregar uma imagem de qualidade, né? Essa é a ideia. E de fato eles são bem espertos e eles estão muito atentos nesse lance de tecnologia. Tipo, tudo que foi falado sobre conexões, tanto de áudio quanto de vídeo, sobre a parte técnica, eles sabiam o que estavam falando, né? Mas tem alguns recursos que aí, por isso que essa é a grande beleza, eu acho que de juntar experiências, diferentes caminhadas, diferentes segmentos entre a gente, né, nesse nosso universo audiovisual. Acho que agrega muito. Aconteceu isso com a gente também, né? Porque quando a gente começou, né? Todo mundo no começo sabe pouquíssimo. A gente grudou alguns caras. Eu consigo me lembrar de alguns caras que fizeram muita diferença
E não só ensinando dicas, dando dicas, mas às vezes pegando o modo de pensar. Muitas vezes condutas, procedimentos, essas coisas fazem muita diferença. E a galera que já viveu, eles levam isso de uma forma muito diferente. E eu acho que essa troca que a gente fez, né, embora a gente tenha essa cara de novinho aqui, e continua fazendo, porque tem muita gente que está lá na frente e a gente está bebendo, né? A gente consegue ir trocando com a galera mais nova, que é a galera de internet, né? Que hoje é a referência nisso, né? A gente depois vai poder falar um pouquinho mais sobre esses projetos especificamente, o que a gente tentou propor para eles, né? Como um avanço ou agregar, né? Porque tem muitas coisas que já funcionam lá. Mas você que está assistindo esse vídeo aí, ó, deixa seu like, comenta aí pra gente saber se você curtiu, se tá interessante, o que tá faltando de conteúdo aí pra você, tá bom? E compartilha com mais gente, pra gente conseguir chegar até mais pessoas que têm esse mesmo interesse que você e eu, tá joia? Valeu, tamo junto!